Bom, mas o que é o medo, afinal de contas, né? Que é o medo? Gente, vamos fazer um resgate aí, né? Você que é psicóloga, talvez já estudou bastante sobre as emoções, talvez lembra, talvez não lembra, mas fazendo esse resgate aqui até para a gente fazer o link com o medo da consultoria. O medo ela é uma emoção primária, né? O que é uma emoção primária? Aquela emoção que surgiu, né, na verdade, nos primeiros momentos da nossa vida, da vida do homem, do ser humano, né, lá na criação de tudo. Então foi uma das primeiras emoções. Tem outras emoções primárias e o medo é uma delas. Então é uma emoção que surgiu lá no começo da vida e que ela tem um papel essencial aí no nosso processo evolutivo ao longo da evolução da nossa espécie, né, da espécie humana. Então ele é fundamental aí para algumas coisas, ele tem uma função e a gente vai falar logo sobre essa função também. Essa emoção do medo, ela é desencadeada quando a gente observa alguma situação de ameaça próximo de nós, né? Então alguma situação que de alguma forma a gente se sinta ameaçado, que nos deixa com essa sensação, né, com essa emoção do medo. Então, ela desencadeia a partir disso. No entanto, gente, o que desperta o medo em uns não necessariamente vai despertar em todo mundo, né, nos outros, porque tudo vai depender das suas experiências passadas, né, das suas experiências de vida mesmo, da sua história, do seu contexto nesse momento que você está vivendo. Então, isso tudo também vai impactar nessa relação, no significado daquela situação ali, se ela vai te despertar essa emoção do medo ou não. Né? O que mais? Na cultura, isso também vai depender da cultura em que você está inserida. Se aquela situação ali que desencadeia o medo numa outra pessoa, talvez a mesma situação não vai desencadear o medo em você, porque na sua cultura isso faz parte, né? Não é nada que represente uma ameaça ou um risco para você, para sua sobrevivência. Então também a cultura, ela é um fator que pode impactar aí em desencadear esse medo ou não, né, de uma determinada situação. E também dos seus recursos individuais, é claro, né, para lidar com as situações adversas. Ou seja, quando nós estamos falando do medo em atuar com consultoria, que talvez você tenha, porque eu sei que muitas psicólogas têm esse medo da consultoria, ele pode ser originado aí por causa, né, de uma experiência negativa anterior que você teve, ou porque empreender não faz parte aí da cultura da sua família, você vive escutando, né, que é importante um trabalho fixo, ser funcionária mesmo, né, ter uma empresa que te pague todo mês o valor X pelo seu serviço, ou é importante você ser concursada. Então, dependendo da cultura da sua família, o empreender também pode ser algo diferente, ameaçador, né? Nesse caso, pode ser uma família muito conservadora nesse sentido, ou também porque no contexto atual você acredita que não pode trocar o seu serviço fixo se você já tem, né? Já está no serviço fixo estável e arriscar numa área desconhecida, numa área que ainda não foi desbravada por você em nenhum momento, né? Principalmente pela questão financeira. Ou ainda, gente, porque você tem dificuldades em tomar decisões, né? Pode ter uma autoestima baixa, uma baixa autoeficácia também, não se sentindo capaz e nem merecedora de viver a prosperidade da sua carreira profissional. Então, todos esses fatores, esses itens aqui que eu te falei, que eu dei um pouquinho o exemplo de um contexto, né, que influencia nessa questão do medo de desencadeá-lo ou não, quando a gente está falando de consultoria, de cultura, né, da sua história, da sua experiência passada e também dos seus recursos pessoais, tudo isso. E claro, podem ter outras possibilidades aqui, mas isso acaba impactando, né? E talvez você esteja vivendo esse medo da consultoria porque passou por uma dessas situações ou porque passa ainda por uma dessas situações, uma dessas necessidades.
Certo ou errado, isso aqui não existe nesse momento. Existe o que é importante para você e o que você vai fazer com esse medo, tá? Então, não tem certo, não tem errado. Cada um tem a sua história. A gente precisa levar em consideração todos esses pontos desse conjunto aí que a gente está falando e aquilo que mais impacta na vida da pessoa, né? Qual que é, talvez, o que mais desencadeia o medo da consultoria em você? Então, identificar isso é importante para ver qual é o risco disso aí também na sua vida, de você encarar esse medo ou não, tá? Então, como eu falei, não tem certo, não tem errado, mas a gente precisa entender, né, da onde vem esse nosso medo, qual que é o motivador dele quando a gente fala em consultoria. Então, independente aí do motivo que desencadeou o seu medo, o mais importante nisso tudo é o que você faz com ele. E a partir do momento que você o reconhece, né, qual que é a sua atitude? Que atitude que você toma a partir daquele momento que você diz assim, não, realmente eu tô com medo de entrar na consultoria, eu tô com medo de considerar, né, ampliar a minha atuação profissional com consultoria, porque eu estou realmente, né, porque a causa raiz do meu medo é isso. Então, o que você faz quando você reconhece esse medo? Você se deixa paralisar pelo medo? Você se deixa estagnar pelo medo, deixa a sua carreira ficar ali paradinha, né? Na sua zona de conforto, estagnada, sem aprendizados por causa do medo? Ou você o transforma em aliado para dar os passos mais seguros na direção da consultoria e aumentar a sua renda, além de possibilitar ser dona da própria agenda? Qual é a sua atitude nesse contexto, né, quando a gente pensa sobre isso, quando você pensa sobre isso? Como é que você está agora com relação a essa possibilidade de atuação da consultoria, né? Como é que você percebe isso? Qual é a importância disso para você nesse momento e o que está te impedindo de seguir em frente? Você já identificou o que é o medo de alguma coisa, né? E qual é a causa raiz desse medo? E se é um medo, se você já reconheceu, qual é a sua atitude perante ele, né? Diante desse medo? Conta aqui para mim.